Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, riqueza do todo-poderoso Deus, você é joia preciosíssima, você é trunfo do Senhor. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É um versículo bem conhecido, né? Bem conhecido nosso e muito, né, pronunciado também, ok? Muito obrigado você que nos acompanha no Café com Deus, dando aquele apoio, aquela curtida e também compartilhando nossos vídeos. Muitíssimo obrigado. Estão faltando 9 para 1000. Estamos em contagem regressiva, ou seja, de 10 para chegar a 1000, né? Então vamos lá, 10, 9, agora faltando 9. Amanhã, querendo Deus, faltará 8 e assim até chegarmos a 1000 café com Deus. Muita bênção, não é verdade? São mais de 2 anos aí gravando o Café com Deus, que é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, bênção pura, né? Deus colocou em nosso coração logo depois da pandemia, a estar gravando, está trazendo uma palavra do Senhor diretamente para o nosso coração. Aqui de Minas Gerais, para todo o Brasil e o mundo, aleluia. Vamos lá, está escrito assim, ó. Você que não se inscreveu no nosso canal, eu te peço encarecidamente. Não é muito fácil, nas letrinhas azuis embaixo é um link. Clica ali, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Me ajuda aí, gente. Filipenses 4,13 está escrito assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, né? No capítulo 4, no versículo de número 13, ok? Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem. Bom, Deus nos capacita, né, irmãos? Ele é que traz a capacitação, mas claro que nós temos que ceder. O apóstolo Paulo, ele não estava dizendo que o cristão deve fazer tudo por si só. Não é isso que ele está dizendo. Tudo posso, quer dizer, então eu posso fazer tudo por mim. Não é isso que ele está dizendo. Nem estava dizendo que Deus fará tudo pelo cristão. Posso tudo, então Deus vai fazer tudo por mim. Não é isso que ele estava dizendo. Ele estava se referindo justamente a Deus tem o poder de capacitar. Mas nós devemos ceder à capacitação. Ou seja, há uma dupla via aqui, né? A parte de Deus, né? Eu poderia colocar aqui nesse Café com Deus esse tema, né? A parte de Deus e a nossa parte, certo? Deus, como eu disse, capacita, mas nós precisamos ceder à capacitação. Deus nos guia. Então a gente fala, Deus é que me guia, mas peraí, você tem que seguir aquilo que ele guia. Senão ele vai ficar como um guia e você como um perdido, que você não vai ser guiado. Para você ser guiado, você tem que seguir, correto? Deus nos convence, na pessoa do Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E qual a nossa parte? Arrepender. Nós temos que nos arrepender. Para que sejamos convencidos. Para que venhamos provar que fomos convencidos. Então, você percebe que tudo posso naquele que me fortalece está inserido em que Deus faz a parte dele, né? Tem o poder de fazer tudo, mas eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir. Quer dizer, Deus quer me capacitar, mas eu preciso
né, me preparar. Eu tenho que ceder à capacitação, como eu disse. Né? Porque tem gente que diz, não, Deus pega a coisa, Deus vai te dar direcionamento, Deus vai te capacitar quando você estiver lá fazendo. Não, irmão. Deus nos prepara antes de assumir qualquer circunstância, né? Qualquer responsabilidade. Você lembra que ele fez isso com quem? Com Moisés, por exemplo. Moisés foi chamado por Deus, mas antes, ele já tinha sido vocacionado, mas antes o Senhor preparou ele num deserto, né, durante 40 anos, e foi justamente lá que ele pôde, então, aprender o caminho ali e conduzir o povo naquele mesmo deserto, certo? Deus capacitou José como? Colocou ele lá no governo e deu condição a ele de comandar o Egito? Não, ele preparou ele antes, a capacitação foi antes. Porque está preparando ele com fartura na casa do pai, né? Sendo o filho queridinho, mas agora sendo traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Como escravo, sendo preparado como escravo, ele cresce na casa de Potifar e se torna o homem que cuida de todo o negócio. Ele é o mordomo-mor, aquele que, né, comanda todos os escravos. Mas ali houve uma queda, não dele, né, mas um corte, para que ele vá para a prisão. E lá na prisão, ele como preso, ele cresce ao ponto de o carcereiro, o chefe, dar a chave na mão dele e confiar os presos a ele. Entende? Ali ele está esquecido por um tempo, quando interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, né? E o padeiro foi enforcado, o copeiro voltou a servir o rei, esqueceu dele, os anos passaram. Precisou acontecer de um sonho perturbador, o faraó ter, a maior liderança mundial ter, para que o copeiro lembrasse de José. Entende? Deus vai preparando, isso é capacitação. Abraão, a mesma coisa, para ir para a terra prometida, o povo, né? A descendência dele, ele teve que sair da sua parentela e confiar em Deus, mas enfrentou muitos intempéries, muita dificuldade, inclusive batalha, guerra, né? Que ele teve com os seus pastores. Primeiro teve desentendimento entre os pastores dele e os pastores de Ló. Depois ele mandou Ló escolheu as campinas de Gomorra e acabou por ser aprisionado por eles. E agora Abraão teve que ir lá guerrear contra eles. Então, passou por muitos problemas. E assim, outro que poderíamos aqui, para não tomar muito tempo, encerrar aqui, o próprio Davi. Davi foi ungido a rei, mas não foi capacitado para ser rei imediatamente. Passou por um preparo, enfrentou um gigante, venceu. Opa, agora ele é o rei. Não, ele foi a capitão, de capitão a general, de general ele teve que ser expulso, ele teve que fugir, porque o rei, por inveja, o rei Saul quis matá-lo. Ele teve que viver 16 anos num deserto, gente. Para quê? Para ser preparado para ser rei. Primeiro ungido em um estado apenas. Das tribos de Judá, das 12 tribos, uma só que ele foi ser governador dela, para depois o seu bom trabalho ser visto e todos os outros 11 estados querer ele como rei. Então, você vê que Deus prepara dessa maneira, entende? Então, quando tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai te forjar, te preparar para poder suportar dor, suportar angústia, suportar perseguição, suportar traição, suportar, sim, aflições. Para quê? Para te preparar, para você ter um suporte agora, e ser suporte na vida dos outros. Então, quando você estiver lá em cima, você foi preparado para estar lá, né? Para receber pancada,
crítica, né? Traição, perseguição, porque você passou por processos para ser elevado, né? As suas atitudes, eu sempre digo isso, vão determinar a sua altitude, o quanto você vai crescer, as boas atitudes que você vai tomar. Amém? Tudo isso é preparação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você receba isso e entenda isso. O próprio Jesus passou por esse processo. São os propósitos de Deus. Deus não vai te pegar daqui do nada e te colocar no alto. Não é assim que funciona. Amém? Até a águia, para viver no alto, chega um período que ela tem que se isolar, né? E Deus tem esses desertos para todos nós. E é a faculdade dele, a universidade dele, né? E ela, para se renovar, ela primeiro arranca todas as suas penas, né? Fica pelada para renovar. Ela bate o seu bico na pedra até arrebentar tudo, sangrar e perder o bico. Para quê? E as garras na pedra também, né? Ela faz arrancar todas as unhas para que nasçam novas unhas, né? Isso, quando 50 anos ela faz isso. E as novas penas vêm e o bico novo renasce para que ela tenha novo vigor. E Deus vai trabalhar isso em nós. Não porque, entenda bem, é a vontade dele, vamos pôr assim, absoluta, não é isso. Porque são processos que nós precisamos passar. Vai ser a vontade de Deus, né? Mas eu digo assim, o desejo de Deus é que nós já estivéssemos preparados cá embaixo. Mas como nós, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, precisa ser tratada para que quando a gente chegar lá em cima, a gente não esqueça que Ele é tudo. Nós passamos por processos assim, para sermos fortalecidos, inabaláveis, como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Diz lá a palavra, aqueles que creem no Senhor serão como os montes de Sião. Então, Deus preparando-nos para um crescimento sólido, amém? Inabalável. Mas porque não conseguimos ser preparados cá embaixo? Nós precisamos passar por processo. A vontade de Deus é que nós cá embaixo já fôssemos preparados. Mas existem processos porque nós não estamos prontos ainda. Entenda isso. Como Jesus passou pela obediência, né? Pelo vale da sombra da morte, como o próprio Davi disse, né? Salmo 23, Senhor meu pastor, né? Nada me faltará, mas ele fala sobre os vales que passamos, né? E o Salmo 91 também, e assim vai. É toda uma preparação. O próprio Jesus passou, né? Pela via dolorosa da tortura, da traição, do julgamento injusto, de uma condenação, sendo ele inocente, suportou tudo. Coroa de espinhos, chicotadas, crucificação. Mas Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Então, para ser exaltado, nós passamos pela humilhação. Humilhai-vos perante a mão potente do Senhor e Ele vos exaltará no tempo oportuno. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por cada vida que nos acompanha. Em especial, quero orar também pelo Eliton Fagundes e família lá de Volta Grande, ele que é de Caparaó. Também pela Cremilda Fernandes e família, Santo Antônio do Aventureiro. Pela Monique, que aniversariou ontem, o Senhor possa abençoar também ela e família. A Yolanda, sua mãe, Alcina, sua tia, elas que são minhas primas. Eu oro também pela avó da nossa irmã. Oh, meu Deus, se eu lembrar aqui do Clube 200, colocamos nas tuas mãos. Que dá um branco na gente. Oh, Jesus. Ela, sua filha Raquel, coloco nas tuas mãos. Deus amado, abençoa Valdelice também, Santa Marta 2. Oro também pela
Oh, meu Deus, tem hora que dá um branco aqui, que só a graça não anotar. Pelo Ronaldo de J. Pitbull, pela sua mãe, né? Marilda, isso. Abençoa Nunes, toma nas tuas mãos. Pela Marilza da Casa das Meias também, meu Pai, coloca nas tuas mãos poderosas, operando, Senhor, em nome de Jesus. Pelo pedido de oração dela também, oramos, ó Deus amado, pela pastora Rosaura Marques, seu pedido de oração, pela Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, seus filhos e netos, oro também pela Nélia Carvalho, pela Ellen Nissen, Pai amado, sempre ligada conosco, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essas vidas, em nome de Jesus, vai operando, ó Deus, teu querer, tua vontade, transformando corações, é a oração que fazemos em todos esses que nos acompanham por tanto tempo aí no Café com Deus, em nome de Jesus. Oramos a Luana, lembrei aqui, Pai amado, e a Raquel, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo e compartilha.